Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José, professor de Biologia, e agora nós vamos começar uma nova série com resoluções das questões de Biologia referentes ao vestibular UERJ 2027. Então já depois da vinheta, eu trago a primeira questão para a gente começar a resolver. Então vamos para a questão de número 8 do vestibular UERJ 2027. Entre os espaços fotografados em Gênesis, isso aqui é uma referência a um texto base que veio na prova, mas que não é necessário para a resolução da questão. Entre os espaços fotografados em Gênesis está a Amazônia, região que enfrenta problemas com o garimpo ilegal. Nesta atividade, o descarte de mercúrio sem tratamento diretamente na água dos rios, contamina a biomassa dos diferentes seres vivos que vivem nestes ecossistemas. Observe o esquema de uma cadeia alimentar com 4 peixes de um rio contaminado por esse poluente. Então a prova trouxe aqui, uma imagem mostrando uma cadeia alimentar dentro de um rio que está com poluente, e a gente tem os níveis tróficos, o fitoplâncton, que é o nível dos produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e o nosso predador de topo. Admita que um pescador ingere a mesma massa de qualquer um desses peixes. O peixe que provocará um efeito nocivo maior sobre o organismo humano corresponde ao número 1, 2, 3 ou 4. A questão trata de um tema bem recorrente em provas de biologia. Ele é da área ali de ecologia e ele é a bioacumulação. Vamos ver o que é isso. Então preste atenção nessa imagem aqui que vai explicar esse processo de bioacumulação. Então olha só, o que é a bioacumulação? Então voltando ao tema da questão, a gente tem um contaminante, um poluente, que no caso aqui está num rio e é um mercúrio, e esse contaminante ele está sendo ingerido e absorvido por todos os seres vivos que estão presentes naquele ecossistema. E a bioacumulação ela tem a seguinte característica. A gente está falando de um material, de um poluente, que ele é muito difícil de ser eliminado pelo corpo dos seres vivos. Então, como vocês podem ver aqui, ele vai se acumulando ao longo do tempo no corpo dos organismos desse ecossistema, porque eles não conseguem eliminar, tá bom? Então vamos para a imagem aqui do lado, que ele fala da biomagnificação, que está diretamente relacionado com a bioacumulação. O que é a biomagnificação? É quando a gente tem um aumento da concentração dos níveis desse poluente à medida que a gente avança na cadeia alimentar. Então, se a gente pensa aqui, nos produtores, olha como a concentração é bem menor. Mas aí, imagine que vai vir um consumidor primário que já está ingerindo naturalmente esse contaminante, além dele estar absorvendo aquilo de forma natural, ele vai comer o produtor que também já está contaminado. Então, ele vai ter acumulado no seu corpo o contaminante que ele já absorveu, mais o do organismo que ele se alimentou. Se você pensar em que vai vir um outro consumidor que vai se alimentar desse peixe, ele também já está contaminado e comeu um outro peixe que também estava contaminado. Ou seja, ele vai acumular a contaminação dele com a do peixe que ele comeu. Então, se você seguir essa lógica, você vai entender que quem vai ter o maior nível de contaminação do poluente é justamente o predador de topo, porque ele está com a contaminação dele e de todos os outros níveis abaixo da cadeia alimentar, tá bom? Então, com isso, basicamente, a gente já tem o nosso gabarito fechado. Vamos voltar para a questão. Então, vamos lá. Admita que um pescador ingere a mesma massa de qualquer um desses peixes. O peixe que provocará um efeito nocivo maior sobre o organismo humano corresponde ao número. Então, a gente já tem o nosso gabarito, que é o 4, que é o predador de topo, porque ele tem a sua própria contaminação
mais a contaminação acumulada dos níveis tróficos abaixo dele, que ele se alimentou. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E eu volto num próximo vídeo com mais uma questão do vestibular UERJ 2027. Um abraço e até lá!